29, você acompanha aqui pela Rádio Câmara, sessão solene do Congresso Nacional em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Quem estava com a palavra até agora há pouco era a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas. Quem está presidindo a sessão é a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. Durante a sessão, o início da sessão, foi entregue o diploma Berta Lutz a 5 mulheres que contribuíram para a defesa dos direitos femininos e das questões de gênero no Brasil. Denise Santiago Santos do Rosário, major da Polícia Militar da Bahia. Diza Gonzaga, que após a morte do filho criou a Fundação Tiago Moraes Gonzaga para promover ações de prevenção à violência no trânsito. Isabel Cristina de Azevedo, embaixadora do Brasil na República da Sérvia. Raimunda Luzia de Brito, professora universitária e ex-presidente do Coletivo de Mulheres Negras do Mato Grosso, e também a jornalista e escritora Tati Bernardi. Agora em Brasília, 1h30, você vai ter outras informações sobre essa sessão solene no jornal Câmara é Notícia, que começa logo em seguida na apresentação de Ana Raquel Macedo e Jober Carvalho. Continue acompanhando a programação da Rádio Câmara. ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara Brasília, emissora da Rede Legislativa de Rádio. Câmara é notícia. Boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 8 de março de 2017. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara vota hoje pauta feminina em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Mulheres fazem apitaço no plenário do Senado por mais direitos. O fim da violência contra a reforma e contra a reforma da Previdência. Policiais defendem aposentadoria especial por atividade de risco. Governo intensifica diálogo com base para convencer da necessidade de aprovação de mudanças na Previdência. Sindicalistas defendem mais força para negociações coletivas. E ainda, Câmara aprova fiscalização rigorosa para casas noturnas. Matéria vai à sanção. 1h31, hora de Brasília. Boa tarde, Ana Raquel Macedo, e parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Obrigada, Jobé. Bem-vindo de volta das férias. Boa tarde também aos nossos ouvintes. E a gente lembra que está ao vivo no YouTube, em câmara.leg.br/YouTube. Como o Jobé falou aqui, hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E a gente começa o jornal de hoje com uma matéria especial sobre esse assunto, porque se por um lado, Jobé, o país teve alguns avanços, por outro, alguns dados continuam bem preocupantes. Por exemplo, o Brasil é o 5º colocado no ranking mundial de violência contra a mulher. A cada hora e meia, uma mulher é assassinada e cerca de 50 mil mulheres são estupradas por ano no país. Os dados reforçam a importância de iniciativas para combater essa violência, como você confere na reportagem de Verônica Honório. Em fevereiro, a Câmara aprovou um projeto que torna crime expor dados íntimos na internet ou em outro meio de comunicação sem consentimento. Outras propostas estão sendo analisadas. Para a bancada feminina, a prioridade é aprovar o projeto que cria o Fundo Nacional de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres. Os recursos do fundo deverão ser usados na assistência às vítimas e para aperfeiçoar as campanhas de combate e prevenção, como explica a coordenadora da bancada feminina, deputada Dâmina Pereira, do PSL Mineiro. Violência, apesar da Lei Maria da Penha, ela continua enorme. As mulheres continuam sendo assassinadas, assim, terrivelmente no país, colocando o nosso país em 5º lugar nesse ranking de países com esse tipo de violência. E a cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas. Então eu chamo a atenção para que as pessoas entendam esse projeto e vejam a importância para que a gente possa colocá-lo na pauta e finalmente ser votado e colocar em prática. Além do combate à violência contra a mulher, parte das deputadas chama atenção para as consequências da proposta de reforma da Previdência em debate. É o caso da deputada Margarida Salomão, do PT Mineiro. Segundo os levantamentos oficiais, as mulheres trabalham mais do que os homens.
As mulheres ganham menos do que os homens. As mulheres têm que se desdobrar para ocupar posições de chefia, posições que historicamente são ocupadas pelos homens, entre os quais a posição de deputada. Então, nesse momento, querer que nós tenhamos igualdade na hora de aposentar, isso é uma piada de mau gosto. A bancada espera ainda colocar em pauta a proposta que reserva uma cota de vagas para as mulheres na Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Pelo menos 10% na primeira eleição depois da aprovação da PEC, 12% na segunda e 16% na terceira. A coordenadora adjunta da bancada feminina, deputada Carmen Zanotto, do PPS catarinense, lembra que a proposta já foi aprovada em 2 turnos pelo Senado. Temos estados brasileiros sem representação feminina aqui na casa, então ela tem tudo para passar. Agora é uma grande luta que a gente vai precisar, primeiro, garantir que ela seja pautada no plenário e depois, efetivamente, que a gente consiga votá-la e a gente vai trabalhar para que ela passe. O Brasil é um dos países com menor representação de mulheres no poder legislativo, hoje abaixo de 10%, quando a média mundial é de 22%. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Honório. 1h35 e mulheres promoveram hoje mais cedo um apitaço durante 1 minuto na sessão solene do Congresso Nacional em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que acontece neste momento no plenário do Senado. Chamado pela senadora Gleisi Hoffmann, o apitaço ocorreu em solidariedade à greve internacional das mulheres, que ocorre nesta quarta-feira no Brasil e em mais 50 países em prol de mais direitos femininos. As mulheres presentes à sessão também protestaram contra o governo Michel Temer e a reforma da Previdência, que acaba com a diferença de idade entre homens e mulheres no momento da aposentadoria. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, explica por que este 8 de março é diferente. Esse 8 de março é diferente. Há uma tomada de consciência diferenciada no mundo inteiro. Inclusive, o slogan de hoje é Eu Paro, né? Mulheres assim estimulando a parada das atividades que as mulheres fazem durante o dia, inclusive as domésticas, né? Para mostrar como é que a gente trabalha em casa, né? E além disso, hoje vai ter passeata no Brasil inteiro. Como é que o parlamento pode atuar nisso? Primeiro, apoiando. Segundo, ocupando os microfones para amplificar e divulgar o que as mulheres estão fazendo no Brasil e no mundo. E terceiro, tentando voltar novas leis para as mulheres. A sessão solene do Congresso continua no Senado. O encontro também foi palco para a premiação do diploma Berta Lutz, que presta homenagem a quem atua pela defesa dos direitos femininos no Brasil. E 5 mulheres foram premiadas nesta 16ª edição do Prêmio Berta Lutz. Denise Santiago Santos do Rosário, major da Polícia Militar da Bahia, comandante da Ronda Maria da Penha, dedicada à prevenção da violência contra a mulher. Também foi premiada Disa Gonzaga, que após a morte do filho criou a Fundação Tiago Moraes Gonzaga para promover ações de prevenção à violência no trânsito. Isabel Cristina de Azevedo Eivart, embaixadora do Brasil na República da Sérvia. Outra agraciada foi Raimunda Luzia de Brito, professora universitária e ex-presidente do Coletivo de Mulheres Negras do Mato Grosso do Sul. E ainda a jornalista e escritora Tatiane Bernardi, que justificou a ausência na sessão por motivos profissionais. Bom, além dessa sessão solene do Congresso, mais tarde outro evento dedicado ao Dia Internacional da Mulher será a premiação do concurso Lei Maria da Penha, que é apoiado pela Secretaria da Mulher na Câmara, no Senado e também pelo Banco Mundial. 1h37, hora de Brasília, e a pauta feminina será prioridade hoje no plenário da Câmara. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Luiz Gustavo Xavier, que acompanhou a reunião de líderes. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Gilberto. Os líderes se reuniram... os líderes se reuniram nesta quarta-feira para decidir aí a pauta de votação dessa semana. Ficou acertado que o tema principal, as pautas que vão ser votadas, os projetos que vão ser votados, serão todos voltados aos interesses das mulheres. Entre os projetos, e a bancada feminina apresentou aí uma série de projetos, mais de 20 projetos, mas entre os projetos prioritários da bancada, propostos para serem votados hoje, que há um certo acordo entre os líderes para serem votados, um deles inscreve o nome da estilista Zuzu Angel, assassinada aí no governo militar, como heroína da pátria. Outro projeto também é o que impede a utilização de recursos públicos na contratação de artistas que fazem apologia aí à violência contra a mulher, à exploração sexual das mulheres, músicos, artistas em geral. Há outro projeto também que impede que as parturientes presas sejam algemadas no momento do parto, e um outro projeto que também há consenso para ser votado hoje é o que aumenta as penas nos casos de estupro coletivo.
Luiz, como a gente ouviu até há pouco aqui, a gente estava comentando do apitaço que houve no plenário do Senado agora durante a sessão solene, em homenagem ao Dia da Mulher. Também várias manifestações previstas hoje, inclusive aqui em Brasília, na esplanada dos ministérios, e muito com foco político, foco contra a reforma da Previdência. Esse foco, também esse tom repercutiu aí no Salão Verde? Ana, o líder do PT, Carlos Zaratini, de São Paulo, ele foi um dos líderes aí que criticaram a reforma da Previdência. Segundo ele, as mulheres foram as mais prejudicadas. Para ele, a reforma tira o reconhecimento que a sociedade deu às mulheres nos fatores aí de menor idade e menor contribuição ao igualar aí os interesses do homem. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao chegar aqui no Salão Verde, ele reafirmou a necessidade da reforma. Ele afirmou que a reforma da Previdência do governo não é uma reforma dura e, diferente do governo de Portugal no passado, que cortou benefícios, cortou aposentadorias, cortou salários no passado, o governo atual não corta direitos, não corta salários. Ele apenas garante o pagamento dos direitos à aposentadoria no futuro próximo. O presidente Rodrigo Maia, ele defendeu de novo a proposta que o governo apresentou, de forma a garantir que todo mundo tenha acesso à aposentadoria e de forma que também não se aumente impostos aí para a sociedade, para cobrir esse rombo da Previdência, Ana. Tá ok, Luiz, muito obrigada. A gente volta com você daqui a pouquinho, porque o Luiz está acompanhando toda essa movimentação aí no Salão Verde. Já já a gente volta a se falar. Obrigada, Luiz. Obrigado a vocês. Ana, e os protestos de mulheres contra a reforma da Previdência devem repercutir na reunião de logo mais na comissão especial dedicada a analisar o assunto aqui na Câmara. Exatamente, Jobé. Hoje a Comissão da Reforma da Previdência faz audiência pública para debater os critérios diferenciados para a aposentadoria, a condição dos profissionais em atividade prejudicial à saúde, além da fórmula de cálculo do benefício. Ontem o tema debatido foi a aposentadoria especial para policiais civis, rodoviários e federais. A reforma encaminhada pelo governo propõe o fim de benefícios diferenciados por categoria profissional, mas policiais pressionam para que esse ponto saia da proposta. A reportagem é de Marcelo Lacher. Embora o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia, não tenha adiantado nenhum benefício especial para policiais, nessa terça-feira, em audiência pública da comissão especial que analisa a proposta do governo, ele se disse sensível à demanda de aposentadoria especial para a categoria. Há aqueles que imaginam que ao invés de você dar uma aposentadoria mais precoce, seria mais interessante, por exemplo, você dar uma vantagem financeira para que esse policial constitua uma previdência privada. É também um caminho. Então, tudo isso está sendo debatido. Como os militares e policiais militares ficaram de fora da reforma da Previdência, policiais rodoviários, federais e civis também reivindicam manter o direito a uma aposentadoria especial, que pelo texto original eles perderiam. A comissão especial que discute a reforma trouxe especialistas e representantes dos policiais para debater a aposentadoria para categorias que são expostas a algum risco. Os policiais se encaixam na aposentadoria especial para quem exerce atividades de risco, mas a reforma redefine isso, para deixar claro que apenas quem é exposto a materiais ou ambientes que prejudicam a saúde e diminuem a capacidade de trabalhar fazem jus a esse tipo de aposentadoria. É isso que questionam dos representantes dos policiais, o agente federal Luiz Antônio Buldens. Nossa motivação maior da União dos Policiais do Brasil é manter a nossa aposentadoria policial, que traz na sua essência a previsão constitucional da atividade de risco. E essa atividade de risco policial, ela vem sendo mantida em todos os textos constitucionais anteriores, até 1988. E um dos primeiros questionamentos que nós fazemos, e aí não é de ordem técnica, é de ordem social, é o que mudou na segurança pública para que os seus trabalhadores passassem a ter um direito à aposentadoria esvaziado, diminuído, justamente na sua essência, que é a atividade de risco. Mas segundo o assessor especial da Casa Civil, Felipe Portela, enviado pelo governo para explicar o ponto, a intenção foi dar clareza ao que seria uma atividade de risco, que, em sua opinião, não é a exposição ao perigo. Para ele, o trabalho perigoso deve ser remunerado de forma diferente, mas não deve dar direito a outro tipo de aposentadoria. O tratamento trabalhista, ou seja, durante a atividade policial, é muito mais importante do que você pensar em meios e instrumentos de estimular a atividade policial, já pensando no dia em que o servidor vai deixar essa atividade. Então essa foi uma premissa que permeou toda a reforma, de não usar o regime previdenciário como uma espécie de compensação por outros males que afligem o país e as categorias profissionais. Outras propostas
propostas estão sendo estudadas, como um seguro específico para policiais ou deixar a regulamentação dos policiais civis para os estados. Embora o governo não queira admitir essas mudanças, a bancada dos deputados ligados aos policiais é grande e pode fazer pressão para que isso seja incluído. Na Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher. Bom, e o governo aposta no diálogo com as bancadas governistas para enfrentar resistências e manter a proposta de reforma da Previdência o mais próximo possível do texto encaminhado pelo Executivo ao Congresso. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi o escalado para conversar com a base do governo aqui na Câmara. E quem tem outros detalhes ao vivo é a repórter Silvia Munhato. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Ana. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está agora aqui com a bancada do PRB. Ele e o secretário de Previdência Social, Marcelo Caetano, estão realizando essa série de encontros com as bancadas de partidos aliados ao governo para tirar dúvidas e aumentar o apoio à reforma da Previdência. A primeira reunião foi na segunda-feira com a bancada do PMDB, ou melhor, na terça-feira, e nesta quarta-feira pela manhã, ao falar com a bancada do PSD, Meirelles disse que a reforma não é uma opção, mas uma necessidade. Segundo ele, se as reformas não forem aprovadas, efetivando o equilíbrio das contas públicas, só restará ao governo aumentar a dívida pública ou aumentar impostos. Vamos ouvir. Todos os investidores e mesmo a população, ela olha as perspectivas à frente. Por exemplo, se alguém acha que a situação das finanças públicas é tal e o crescimento é tal que uma hora o governo vai ter problema de solvência, como já aconteceu em muitos países, mas é mais notório recente a Grécia, as pessoas começam a se preocupar em investir em título do governo. Isso chama-se subir o risco, Brasil. O ministro defendeu a revisão das aposentadorias especiais e a instituição de uma idade mínima de aposentadoria. Vamos ouvir. Incentiva os trabalhadores a saírem do mercado de trabalho no ápice da sua capacidade produtiva. Então, isso é um fato. O cidadão de boa saúde que se aposenta aos 54 anos de idade, com experiência, etc., ele produz mais normalmente nessa idade, a não ser em raras posições que demandam muita força física, né? Ele tende a produzir mais do que 18 anos de idade. O mercado de trabalho, inclusive, paga mais. Mas se ele se aposenta no pico da sua capacidade de produção, isso é um prejuízo para o país. Para o líder do PSD, o deputado Marcos Montes, os encontros são importantes para consolidar o apoio à reforma. Vamos ouvir o que o deputado disse. A necessidade da reforma ela é premente. Acho que isso está claro na cabeça de todos os parlamentares e acredito da sociedade brasileira. A forma de implementá-la é que nós vamos discutir e chegar a um denominador comum dentro de uma reforma. Às vezes não é ideal, é possível que resolva o problema. Também não adianta aprovarmos uma reforma onde os resultados não surtirão efeitos. E depois desse encontro aqui com a bancada do PRB, o ministro também deve se encontrar com a bancada do PP. Ana. Tá ok, obrigada. Essa foi a Silvia Munhato dando um pouco desse panorama de como o governo está buscando votos para a votação e aprovação da reforma da Previdência em discussão aqui na Câmara. Agora em Brasília, 1h46 e na comissão especial da reforma trabalhista, a maioria dos dirigentes das centrais sindicais presentes à audiência pública desta terça-feira defendeu o fortalecimento da negociação coletiva. A reportagem é de Tiago Miranda. Houve críticas a pontos do texto enviado pelo Executivo pelas diferentes entidades. A Central Única dos Trabalhadores, CUT, foi a única a se posicionar contra qualquer ponto do texto. Para o secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, valorizar a negociação coletiva nos itens propostos é importante. Estamos numa negociação que possa permitir que o trabalhador possa querer gozar as férias em 2 vezes ou 3 vezes e não a retirada de direitos que todas as centrais são contra. E na questão da valorização da negociação coletiva, eu acho isso fundamental porque valoriza o papel do sindicato, valoriza a entidade sindical e principalmente valoriza as decisões que os trabalhadores tomam em assembleia. Segundo Gonçalves, a atuação do Ministério Público do Trabalho intervém sobre as negociações entre trabalhadores e empresários aprovadas em assembleia. Para o secretário-geral da Central dos Sindicatos Brasileiros, Álvaro Egea, o Ministério Público adquiriu poderes que foram sufocando a negociação coletiva em uma tutela que lembra a ditadura militar.
Para o relator na comissão, o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, as centrais sindicais confirmaram que há uma tutela do Estado sobre o movimento sindical. Um ponto de crítica das entidades sindicais foi a regulamentação da eleição de representantes de trabalhadores para as empresas com mais de 200 empregados, como estabelece a Constituição. O presidente da União Geral dos Trabalhadores, o GT, Ricardo Patá, disse que os sindicatos podem ficar de fora da escolha. Segundo Patá, a realidade do trabalho no Brasil enfrenta problemas como informalidade e desvio de função, mesmo com a atuação dos sindicatos. Pelo projeto, a eleição do representante deve ser convocada por edital com pelo menos 15 dias de antecedência. Ele terá garantia de participação na mesa de negociação do acordo coletivo e deve atuar para conciliar conflitos trabalhistas, inclusive quanto ao pagamento de verbas. O presidente da CUT, Wagner Freitas, afirmou que a entidade não tem a menor concordância com a proposta. Para Freitas, a reforma vai legalizar o bico no Brasil e gerar precariedade no mundo do trabalho. A secretária de Relações do Trabalho da CUT, Graça Costa, diz que a entidade vai trabalhar para derrotar as reformas. Entendemos que não é possível nós, a Central Sindical, fazer concessões, fazer emendas para poder fazer concessões dos direitos, que vai ser retirado de direitos, vai colocar em risco aquilo que nós conquistamos até hoje. Participaram do debate as 6 principais centrais sindicais. Nesta quarta-feira será a vez das maiores confederações patronais falarem aos membros da comissão. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Miranda. 1h49. E a Câmara aprovou ontem projeto de lei com regras para evitar tragédias como a da Boate Kiss há 4 anos. Os deputados também aprovaram o controle de natalidade de cães e gatos, como você confere na reportagem de Dini Moraes. Quem não se lembra do incêndio da Boate Kiss, que em janeiro de 2013 matou 242 pessoas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul? A tragédia motivou um projeto de lei que cria regras para a segurança e fiscalização de casas noturnas no país. O texto foi aprovado nesta terça-feira pelo plenário da Câmara e agora vai para a sanção presidencial. A autora, deputada Elcione Barbalho, do PMDB do Pará, fala das mudanças que a proposta traz. A gente prevê a questão de acabar de vez com as comandas. As comandas, elas foram, de grande parte, responsáveis por que as pessoas ficassem sufocadas, as pessoas morrendo naquele tumulto total e os seguranças pedindo às comandas essa medida também para evitar o inaceitável jogo do empurra. Não, a culpa não é minha, é tua, não tenho essa competência, não faz parte do meu trabalho. O projeto também estabelece punição, que pode chegar a 2 anos de prisão para quem não respeitar as regras de segurança, como liberar a entrada de mais gente do que a lotação máxima da casa noturna. O projeto já tinha sido aprovado pelos deputados, mas como foi alterado no Senado, a Câmara precisava dar a palavra final sobre as modificações e prevaleceu o entendimento dos deputados de que todos deverão respeitar as normas de segurança da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. O deputado Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, diz que isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Lá na ABNT está definido o que é uma porta de emergência. Lá em Santa Maria existia uma porta que dizia porta da emergência, mas aquilo não era o que a BNT prevê. Outro projeto aprovado e que também vai para a sanção presidencial trata do controle populacional de cães e gatos. O texto permite a esterilização cirúrgica e de graça, priorizando comunidades de baixa renda. O relator, deputado Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo, diz que a proposta é tão importante em defesa dos animais que obteve unanimidade na hora da aprovação. Vai ao interesse da comunidade porque você lida com o controle populacional de cães e gatos de uma maneira correta, de maneira coerente, e não como é feito muitas vezes, onde você asfixia, joga no lago, joga no mar, enfim, você maltrata um animal e isso não é possível mais nos dias de hoje. Os deputados também autorizaram que o projeto que cria o grupo parlamentar Brasil-República Dominicana seja votado diretamente no plenário, pulando etapas de tramitação. O parlamento do país caribenho já possui um grupo equivalente. Vale destacar que as votações desta terça-feira ocorreram sem polêmicas, porque todos os partidos concordavam com as propostas. O que vai ser analisado pelo plenário no resto da semana será definido na reunião de líderes partidários com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, nesta quarta-feira, quando também devem ser definidas as presidências das comissões da Casa. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Bom, até a Dini comentou dessa questão da reunião de líderes, a gente até ouviu aqui no início do jornal com o Luiz Gustavo Xavier que essa questão da pauta prioritária deve priorizar, neste momento, hoje, uma pauta feminina, não é isso, Jobé? E sobre as comissões permanentes, o Luiz volta aqui ao vivo com a gente porque tem informações novas. A definição ficou, parece, para a semana que vem, não é isso, Luiz? Ana, estava previsto para hoje essa escolha aí dos partidos que teriam direito a ocupar a presidência das comissões. Geralmente essa escolha se dá por acordo entre os líderes, mas esse consenso ainda não está 100% fechado. O líder da minoria, deputado José Guimarães, afirmou que a base do governo está dividida na indicação de colegiados importantes como a CCJ. Vamos ouvi-lo. Provavelmente a eleição da Câmara alterou as composições que haviam sido combinadas, que os principais partidos perderam as disputas no plenário e elegeram pessoas avulsas, deputados e deputadas avulsas. Portanto, isso alterou na minha opinião, a formatação inicial combinada. Ao alterar isso com a eleição do presidente Rodrigo, evidentemente que tem uma ordem que cada partido faz a escolha. Por exemplo, o PT já fez, o PCdoB já fez, o PDT já fez, outros partidos fizeram. Então, está havendo muita dificuldade, na minha percepção, da base do governo se entender na composição das comissões. Ana, por outro lado, o José Guimarães, líder do PT do Ceará, líder da minoria, que é do PT do Ceará, ele também indicou que o PT tem interesse aí à Comissão de Seguridade Social e Família, mas essa comissão também é pleiteada aí pelo PSDB, então há também uma disputa aí entre governo e oposição. Já o líder do Democratas, deputado Efraim Filho, da Paraíba, não acredita que haja divisão na base do governo e que o regimento interno da Casa, que trata dos cargos de comissão pelo critério da proporcionalidade partidária, vai ser cumprido. Vamos ouvi-lo. Porque o eventual desarranjo, ele é resolvido pela ordem de preferência. O fato de existir uma ordem de prioridade e preferência de acordo com o tamanho das bancadas, coloca ordem nas escolhas. E por isso, não acredito que seja o motivo de desentendimento na escolha das comissões, porque é uma regra pré-estabelecida para essa solução. O presidente Rodrigo Maia, ao chegar aqui no Salão Verde, ele destacou que está em busca de um consenso para que os cargos sejam ocupados aí pelos partidos. Então ele decidiu que na próxima terça-feira, Ana, vão ser indicados os partidos que ocuparão as presidências das comissões e na quarta-feira de manhã, logo no dia seguinte, vai haver a instalação, né, com a eleição das comissões, que elas são instaladas imediatamente após a eleição. Então as comissões vão ser... Os cargos, os partidos vão indicar as comissões que têm interesse na próxima terça-feira e na quarta vai haver a eleição das comissões. E também ficou acertado que o Conselho de Ética ficaria para a próxima semana, para a semana seguinte. Sobre o Conselho de Ética, um dos nomes cotados para a presidência é o do deputado Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, que foi relator do processo contra o ex-deputado Eduardo Cunha, que hoje está preso em Curitiba. Mas como o Democratas já ocupa a presidência da Câmara, alguns têm questionado o fato do Democratas ocupar também o Conselho de Ética e mexeria aí na correlação de forças aí, do tamanho das bancadas e do critério da proporcionalidade. Mas com relação ao Conselho de Ética, o presidente Maia diz que não vai se envolver. Vamos ouvi-lo. O Conselho de Ética é uma decisão interna dos seus membros, né? É claro que o DEM tem a presidência da Câmara, é um espaço desproporcional ao tamanho do DEM hoje na Casa, mas é uma decisão dos pares do Conselho de Ética, eles precisam decidir. Qualquer encaminhamento que eu faça vai parecer uma tentativa de intervenção no Conselho de Ética que eu não quero fazer. Então é isso, Ana. A reunião da próxima semana, a reunião de líderes da próxima semana, vai decidir aí a composição das comissões permanentes da Casa e a eleição fica aí marcada para a próxima quarta-feira de manhã. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Tá ok, então esse foi o repórter Luiz Gustavo Xavier dando as últimas informações sobre o Salão Verde e a composição das comissões permanentes. Jobé, a gente está aí num jornal muito comentando sobre as manifestações e debates sobre o Dia Internacional da Mulher e tem um assunto que também preocupa quem trata dessa questão. E o assunto que preocupa no Brasil é o alto índice de casamentos infantis. A Secretaria Especial da Mulher e a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara realizaram palestra nesta terça sobre a união civil entre jovens menores de 18 anos e os problemas que ela acarreta. E a repórter Carla Alessandra traz os detalhes.
No Brasil, 36% das brasileiras com menos de 18 anos já estão casadas. Esse número, que totaliza 15 milhões de meninas, é o maior da América do Sul e o quarto do mundo, segundo dados do Banco Mundial. Para discutir o problema, a Secretaria Especial da Mulher e a Procuradoria Especial da Mulher realizaram palestra na Câmara dos Deputados. O Código Civil brasileiro estabelece que homem e mulher devem ter idade mínima de 16 anos para o casamento civil. Se forem menores de 18 e maiores de 16 anos, será exigida a autorização de ambos os pais que exercem o poder familiar. No caso de um dos pais não concordar com o casamento, é assegurado ao outro o direito de recorrer à justiça para a solução do desacordo. Mas a lei permite autorização judicial para o casamento de menores de 16 anos em caso de gravidez ou para evitar processo criminal. É que se um homem maior cometer crime de estupro, por exemplo, ele somente se livrará do processo criminal caso se case com a vítima. Para a pesquisadora do Banco Mundial, Paula Tavares, é justamente nessa exceção que reside o maior problema da legislação brasileira, que deve ser alterada juntamente com a idade mínima, fixada em 18 anos, sem exceções. Temos que, de fato, fechar essas brechas na lei, temos que, de alguma forma, diminuir essa ambiguidade que existe ainda na legislação, o que é permitido, o que não é, mas principalmente conscientizar as meninas de seus direitos e conscientizar, eu acho que a sociedade, de que o casamento infantil não é só prejudicial para a menina, mas é prejudicial para toda a sociedade. Paula Tavares destaca que o casamento infantil leva à gravidez na adolescência, menores níveis de educação, suscetibilidade a abuso e menor renda ao longo da vida. Nos países onde a idade legal para o casamento é de 18 anos, 83% das alunas completam o ensino secundário. Já nos países onde há permissão para o casamento antes dos 18 anos, somente 69% das alunas completam o ensino médio. O consultor da Câmara, Carlos Bichara, afirmou que a legislação atual dá margem para vários entendimentos e por isso é importante dar visibilidade para o assunto, uma vez que o casamento infantil pode ser banido sem necessidade de convencimento dos poderes públicos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. 1h59, hora de Brasília. Termina aqui o Câmara Notícia. Apresentação de Jober Carvalho. Edição e apresentação de Ana Raquel Macedo. Trabalhos técnicos de Edmilson Farias. Diretora executiva da Secretaria de Comunicação, Gisele Rodrigues. Secretário de Comunicação, deputado José Priante. Você também pode acompanhar o jornal Câmara Notícia de segunda a sexta-feira em 3 horários. Às 9 da manhã, 1h30 da tarde aqui conosco e também às 9 da noite. Mas você também pode nos ver e nos ouvir pelo canal da Câmara no YouTube. Anote aí, câmara.leg.br/YouTube. Sugestões, críticas, comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@câmara.leg.br. Uma excelente tarde para você. Feliz Dia Internacional da Mulher para quem está nos escutando. Verdade. E até amanhã. Parabéns mais uma vez a você, Ana Raquel Macedo, e a todas as mulheres. Uma ótima tarde. Tchau, tchau. Câmara é notícia. ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara Brasília. Emissora da Rede Legislativa de Rádio.